pessoal, tudo bem? Vamos continuar então nossas atividades. Peguem o caderno do aluno, tá? Nós vamos começar agora o tema 3, está na página 14, tá? O tema 3 é formação de grupos com elementos de uma ou mais categorias. Até então a gente estava colocando pessoas em filas, né? Fazendo permutação, trocas de lugares. Agora nós vamos começar a formar grupos com um determinado número de pessoas, tá bom? Então olhem lá na atividade 17, tá? Página 14. 5 pessoas: Arnaldo, Benedito, coloquei Benê, Carla, Débora e Eliane. Essas 5 pessoas, elas estão juntas em uma sala, tá? No item A pede assim: quantos agrupamentos ordenáveis diferentes, entre parênteses, filas, de 5 pessoas podem ser formados com essas 5 pessoas? É muito importante grifar. Então, grifem esse dado aí, ó. Ordenáveis, agrupamentos ordenáveis diferentes, filas. Ele quer em fila, fila indiana, diferentes, permutação. Quantas vezes nós podemos fazer essa troca de pessoas? Quantas pessoas são? São 5 pessoas. Então, nós vamos colocar elas em filas. Então, nós vamos fazer o 5 fatorial, tá? Fatorando o 5, então. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, existem 120 possibilidades, agrupamentos diferentes, né? Em que a gente possa colocar essas 5 pessoas em fila, tá? E o item B? O item B tá assim: quantos agrupamentos não ordenáveis, diferentes grupos de 5 pessoas podem ser formadas com essas 5 pessoas? Olha, se eu vou pegar essas 5 pessoas e vou colocar elas num grupo, então elas formam um grupo. De quantas maneiras diferentes eu posso colocar 5 pessoas num grupo de 5 pessoas? Só dá para formar um grupo, certo? Se eu tenho 5 pessoas, quero formar grupos de 5 pessoas, eu só consigo formar um grupo. Então, no item B é apenas um grupo, tá? E item C eu acho que não tem aí na apostila de vocês, tá? No caderno do aluno de vocês. Então, acrescentem, ó, coloquem aí, escrevam ou no caderno do aluno, se tiver espaço, ou no caderno mesmo de vocês. Item C: quantos grupos diferentes de 2 pessoas podem ser formados com as pessoas presentes na sala? Então, eu tenho 5 pessoas. Eu quero formar grupos de duplas, né? De duas pessoas. Quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso trocando essas duplas? Então, olha só, quando eu tenho um determinado grupo de pessoas e quero fazer grupos menores com essas pessoas e podendo trocá-las para fazer de maneiras diferentes, olha como nós fazemos. Primeiro, pegamos o total de pessoas, 5 fatorial, e dividimos pelos grupos diferentes. Nós queremos fazer grupos de quantas pessoas? 2 pessoas? Então, 2 fatorial. Mas espera lá, se eu tenho 5 pessoas e vou colocar 2 num grupo, vão sobrar quantas pessoas? 3 pessoas. Então, multiplica por 3 fatorial. Simples assim. 5 fatorial, o total de pessoas. E divido pela quantidade de pessoas que eu quero colocar num grupo. 2 fatorial. Depois faço 5 menos 2, 3 fatorial. E aqui é uma multiplicação entre eles, certo? E agora nós vamos fatorar esses números. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? Fatorei o 5. E embaixo, 2 vezes 1, fatorei o 2. Agora, multiplicado pelo 3 fatorial. Então, vamos fatorar o 3. 3 vezes 2 vezes 1, certo? Agora, quem não gosta de simplificar,
vai multiplicar todo mundo aqui em cima, todo mundo aqui embaixo e depois fazer as divisões necessárias. Mas quem gosta de simplificar, e a própria palavra simplificar já diz, vamos deixar mais simples? Simplifica isso aqui, certo? Então, olha lá, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, opa, não tem 2 lá em cima, mas tem 4. E 4 dividido por 2 dá 2. Então, aqui em cima, aqui embaixo, né, todo mundo simplificado, dá 1. E aqui em cima sobrou 5 vezes 2. E só 1, né? Então, 5 vezes 2 é 10. E embaixo é 1. 10 dividido por 1, 10. Então, existem 10 maneiras diferentes de eu formar duplas com essas 5 pessoas. Tranquilo, né? Oi, pessoal. Então, vamos lá no 18, ok? 18 agora está na página 15. Há 10 bolas em uma caixa. Essas bolas são todas iguais no tamanho, com exceção da cor. Dessas 10 bolas, 4 bolas são brancas e 6 bolas são pretas. Aí vem a perguntinha. Quantos conjuntos de 4 bolas, podem ser formados sendo, no item A, todas brancas? Bom, eu quero formar conjuntos de 4 bolas, certo? Se eu quero formar conjuntos de 4 bolas e eu tenho 4 bolas brancas, quantos conjuntos eu posso formar com todas as bolas brancas? Apenas um, certo? Então, apenas um conjunto, tá? Olha agora o B. Eu quero formar conjuntos de 4 bolas, só que desse conjunto tem que ter 2 bolas brancas e 2 bolas pretas, tá? Então, nós vamos fazer parte a parte. Primeiro, das bolas brancas. Então, ó, nós vamos fazer assim, brancas. Quantas bolas eu tenho? Isso é chamado, esse é tipo de agrupamento, em combinação, tá? É uma combinação dos conjuntos. Então, representa-se assim, ó, combinação de quantas bolas brancas eu tenho? Ah, eu tenho 4. De 4 bolas brancas e eu vou agrupá-las em 2. Eu quero 2 brancas, então de 2 em 2. Então, nós escrevemos assim, ó, eu vou combinar as 4 bolas brancas de 2 em 2. Como que fica isso? A quantidade total vai aqui, ó, em cima, 4 fatorial. E embaixo vai a quantidade que eu vou agrupar, 2, tá bom? Agora vem aquela diferencinha. Eu tenho 4, vou agrupar em 2, vou tirar 2. Então, 4 menos 2, sobram 2, tá? 2 fatorial. Igual ao exercício anterior. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fatorar. Então, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é fatorando o 4. Agora, vou fatorar o 2 embaixo. 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial desses dois aqui, tá? E agora, nós vamos simplificar. 1 com 1, 2 com 2. Olha aqui de novo. 4 dá para dividir por 2. Então, ó, esse 2 vira 1 e 4 dividido por 2 resta 2. Embaixo tudo ficou 1 e em cima ficou 2 vezes 3. 6. Então, bolas brancas é possível fazer 6 combinações, ok? Agora, nós vamos fazer com as bolas pretas. Então, agora aqui, ó, bolas pretas, tá? Então, nós vamos fazer a combinação das bolas pretas. Quantas são no total? Nós temos 6. Então, é a combinação de 6 bolas pretas que eu vou agrupar de 2 em 2, tá? Deixa eu trocar a cor aqui. Então, é 6 bolas pretas de 2 em 2. Então, quem vai em cima? Quantidade total de bolas. 6 fatorial. Sobre, vou agrupar de 2 em 2. 2 fatorial. Olha agora. Se eu tenho 6 e vou pegar 2, vão sobrar quantas? 4. Então, 4 fatorial. Sempre é assim, tá?
o número que está em cima menos esse número aqui, o restante aqui, tudo bem? Então, agora vamos fatorar, tá? Vamos fatorar o 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Sobre, fatorando o 2. 2 vezes 1, vezes, fatorando o 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Todo mundo fatorado. Agora, nós vamos simplificar. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4. Opa, o 6 dá para dividir, dá para simplificar por 2. Então, nós vamos aqui, ó, dividir 6 dividido por 2 dá 3. Embaixo ficou tudo 1, tudo simplificado. E em cima ficou 3 vezes 5. Só sobraram eles. 3 vezes 5, 15. Muito bem. Eu quero formar conjuntos de 4 bolas, 2 brancas, 2 pretas. Então, eu tenho 6 possibilidades aqui, multiplicadas pelas 15 possibilidades aqui, certo? Multiplicando, 6 vezes 15 dá 90. Então, nós vamos ter 90 agrupamentos, combinações de 4 bolas, sendo 2 brancas e 2 pretas, ok? Vamos lá para o exercício 19, tá? Sobre a prateleira de um laboratório repousam 8 substâncias diferentes, certo? Quantas misturas diferentes com iguais quantidades de misturas de duas dessas substâncias podem ser feitas? Então, nós temos lá 8 substâncias diferentes numa prateleira e nós queremos fazer misturas. De quantas maneiras diferentes, se não houver nenhuma restrição, de quantas maneiras diferentes nós podemos fazer essas misturas? Bom, se não tem nenhuma restrição, então nós vamos fazer combinações dessas 8 substâncias, 2 a 2, certo? Então, olha como nós fazemos. Colocamos combinação das 8 substâncias, 2 a 2, tá? Então, como nós vamos fazer? Esse 8, que é o total de substâncias, vai em cima, 8 fatorial, tá? E embaixo, a quantidade que nós vamos de 2 em 2, nós vamos fazer misturas. 2 em 2. Muito bem. Das 8 substâncias, eu faço mistura 2 a 2, então vão sobrar quantas? 6, né? Ó, 8 menos 2. 6 fatorial. Agora é só fatorar os números, tá? E eu vou explicar de um jeito agora que acho que vai ficar mais simples para vocês, ó. Então, como eu tenho 6 fatorial aqui, eu vou fatorar o 8 até chegar no 6 só, ó, porque depois não é repetição? É. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, certo? E aqui, 2 fatorial vezes 6 fatorial, certo? Se eu for continuar fatorando, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nós não vamos simplificar tudo? Então, nós já sabemos que isso vai acontecer. Então, eu faço até onde eu já posso simplificar, certo? Ah, esse 2 fatorial aqui, ó, desculpa, esqueci, é só fazer 2 vezes 1. Tudo bem, tá? Vou pôr o pontinho de vezes aqui. Então, vamos simplificar, ó. Simplifico 6 fatorial com 6 fatorial, simplifico 8 com 2. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. Então, aqui embaixo é tudo 1 e aqui sobrou quanto? 4 vezes 7, 28. Então, há a possibilidade de fazermos 28 misturas diferentes com essas 8 substâncias 2 a 2, no item A. Mas no item B, ele fala assim, ó, como que nós podemos fazer, quantas possibilidades nós conseguimos fazer, sabendo que entre elas, entre essas 8 substâncias, 3 não podem se misturar, porque vai formar um gás tóxico. Então, olha lá. Nós sabemos que a combinação de 3 dessas aqui não podem se misturar. E nós estamos fazendo misturas de 2 em 2. 3 passa de 2, certo? Então, 3 delas não podem se misturar nessa mistura de 2 em 2, tá? Então, é a combinação de 3, 2 em 2. Senão, vai virar gás tóxico, vai dar uma explosão, tá?
Então, ó, esse número aqui vai em cima, 3 fatorial, e embaixo o 2 fatorial. Aí a gente faz aquela continha de menos, né? 3 menos 2 vai dar 1. 1 fatorial e 1 é isso, é ele mesmo. Então, vamos lá. 3 fatorial, vamos decompor tudo? 3 vezes 2 vezes 1, e embaixo 2 vezes 1 vezes 1. Vamos? Simplifica tudo. Ó, o que ficou? 3. Então, são 3 combinações que não dá. Que se 3 possibilidades de combinações entre essas 8 substâncias, que se nós formos fazer, ela vai dar boró, certo? Então, se ele quer saber quantas maneiras diferentes nós podemos fazer de 2 em 2, desde que não podem se misturar, o que nós fazemos? 28 são as combinações possíveis. Dessas 28, 3 pode dar problema, porque tem substâncias que não podem se misturar. Então, nós subtraímos, tá? Então, 28 menos 3 são 25 combinações de 2 em 2 que nós podemos fazer com elas, que não vai dar problema nenhum, tá bom?